Fala galera, seja todo bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui uma reação em corte do dono da bola, onde Neto fala um pouquinho aí, né, sobre o jogo entre Flamengo e Cruzeiro. Ele fala também um pouquinho de Rossi, né, que Rossi devia se naturalizar brasileiro para ser convocado. E também fala, né, do confronto aí, né, nesse vídeo sobre Léo Jardim e Tite, né. Vamos ver aí quem se sai melhor na escalação também do Flamengo. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Pensando em Alisson, nós estamos mortos, né, Veloso? Vai o Alisson, vai o Nós Alisson. temos mais uma Copa do Mundo, nós estamos mortos, A né? terceira já. Pô, falar uma coisa pra você, sabe o que tinha que ter acontecido, Veloso? O Rossi ter se naturalizado brasileiro, pra ele ir pra Copa. O Rossi do Flamengo. Rossi, Carlos Miguel e Hugo. Os três goleiros que tinham que ir pra Copa. Mas vocês pensam em Alisson, sabe o que vai sobrar pra nós? Legumes. Quais são os legumes? Ou fruta. Nabo. Nabo. Legumes. Mandioca. Pepino. Pepino japonês. Isso é pra seleção, né? Berinjela. Olha o que vai sobrar pra nós. Berinjela. Abobrinha. Enfrenta hoje o Cruzeiro pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Ele no tá rindo reencontro aí. do Gerson com a torcida do Flamengo, além, obviamente, do Leonardo Jardim, que era do Cruzeiro, o Tite, que era do Flamengo. O negócio de... É igual aquelas famílias que todo mundo vai, o primo casa com a tia, depois casa com o outro, que é o amigo que casou. Aí tá todo mundo na festa, um já foi casado com o outro. É o que vai acontecer. Lá em Niterói é assim. É, rodou. Uma noite que terá muitos reencontros. Um deles de uma forma rápida e inesperada. Será o primeiro jogo de Leonardo Jardim, agora técnico do Flamengo, contra o ex-clube Cruzeiro. O treinador deixou a equipe mineira no ano passado por questões pessoais, mas após a demissão de Felipe Luiz, assumiu o rubro-negro. E afirmou que não houve traição e se equivocou ao dizer que só voltaria para a Raposa. Pelo time mineiro, o atual comandante Tite já dirigiu o Flamengo em 2023, mas foi demitido em setembro de 2024 após o desempenho do elenco nas competições, dando a vaga a Felipe Luiz. Além dele, outro que vai rever a torcida rubro-negra é Gerson, e que os flamenguistas estão na bronca. Após voltar ao Flamengo em 2023, o Coringa foi capitão do time e chegou até a ganhar oportunidade na seleção brasileira. Tudo ocorria bem, só que a relação do meia e do time da Gávea ficou conturbada. Ele tinha contrato até o fim de 2027, mas queria valorização salarial. E acabou conseguindo. Em abril do ano passado, estendeu o vínculo até o fim de 2030. O clube colocou uma multa rescisória de 200 milhões de euros. E mesmo após a renovação, em julho, o Zenit da Rússia pagou o valor e ele se transferiu para lá. Com dificuldade para se adaptar ao futebol russo, em janeiro deste ano, Gerson assinou com o Cruzeiro e retornou ao Brasil. E agora terá que ficar frente a frente com os flamenguistas em pleno Maracanã. Em campo estarão os dois times que foram campeões estaduais no final de semana e disputaram o título do Brasileirão no ano passado. No Flamengo será o segundo jogo de Leonardo Jardim comandando a equipe. Ainda tem pouco tempo, mas o grupo já começou a entender as ideias do novo treinador. Poucos dias, né, de trabalho, teve 4 treinos aí somente, mas ele já mostrou um pouco do que ele quer, da cara que ele quer pro Flamengo, e ele sabe a característica de cada jogador também. Isso ele mostrou já no dia a dia também, né, chamando cada um, compartilhando isso com a gente, e sem dúvida nenhuma tem tudo para dar certo, para ser mais uma era vitoriosa, e que esse grupo vai corresponder, vai dar a volta por cima, assim como já começou, né, com esse título do Carioca. E a gente é 100% confiante no Léo Jardim, toda a comissão técnica e todo o grupo também. Pedro, que ganhou oportunidade no último domingo, deve seguir no time titular. O atual campeão brasileiro, com novo treinador, agora precisa já começar a se ajustar pela longa temporada que tem pela frente. Uma grande missão para uma equipe que quer mais uma vez fazer um bom desempenho esse ano. Isto pode ser o início de mais uma época feliz como vocês fizeram ano passado. Hoje tem. Põe aí na tela, Vene Casagrande. Rossi no gol, Varela lado direito, Léo Ortiz, Léo Pereira, a dupla de Léos na zaga. Alexandro pelo lado esquerdo, Pulgar, cabeça de área, Jorginho, Arrascaeta pelo lado direito, Carrascal, pelo lado esquerdo, Samuel Lino e lá na frente o Pedro. Esse pra você era o Flamengo que você escalaria hoje, Vene Casagrande, ou você mudaria alguma coisa? Não, eu não escalaria esse Flamengo hoje. Não escalaria? Pra mim, o Lucas Paquetá tem que ser titular. Aí eu tentaria fazer o Paquetá jogar junto com o Arrascaeta, ou seja, eu colocaria o Paquetá na vaga do Carrascal
E na ponta esquerda, embora eu goste bastante do Samuel Lino, mas eu acho que o Cebolinha pede passagem, acho que para mim ele tem que ser titular. Então eu só mudaria isso. Para mim o resto eu colocaria dessa maneira: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Pulgar, Arrascaeta, Lucas Paquetá na vaga do Carrascal, Cebolinha na vaga do Samuel Lino e o Pedro centralizado, embora o Pedro não viva uma grande fase, mas eu acho que é o único centroavante hoje à disposição e é o jogador que sabe mais fazer gol no setor ofensivo do Flamengo. E a gente sabe que para você vencer uma partida, você precisa fazer gol. Então, Leonardo Jardim, na minha concepção, tem que fazer aquilo que o Felipe Luiz não conseguiu fazer: o Pedro voar com a camisa do Flamengo. Ô Lucas Moretti, os comentários de Vene nesse campo que a gente coloca aqui são os mesmos retoques que ele faria enquanto tinha o Felipe Luiz. Mas aí tá breve, é o segundo jogo do Leonardo Jardim. O primeiro era uma final contra o Fluminense, que é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, num campeonato carioca, um Maracanã lotado, ele foi lá fazer o simples. Você acha que ele vai começar a fazer ajustes finos ou você acha que depois desse jogo do Cruzeiro ele vai botar a mão no time e vai mexer o que ele tiver que mexer? Então, Fernanda, tem a frase, né, que diz que você tem que ter licença para chegar no lugar sempre, né? E o Leonardo Jardim teve essa licença para chegar. Tomou cuidado, manteve algo que o Felipe Luiz já utilizava para não movimentar o grupo. E eu tenho convicção de que esse não é a cara do Leonardo Jardim como treinador para um time. Alterações vão ser feitas. A gente conversa muito, né, sobre como vai ser o Leonardo Jardim. É uma grande incógnita. Se ele vai se alinhar ao padrão Flamengo ou se ele vai fazer o Flamengo se alinhar ao padrão dele. Isso é uma grande dúvida de quem comenta, de quem vive aí do futebol e do próprio torcedor rubro-negro, né? Falando em escalação, eu vejo o Lucas Paquetá hoje atuando nesse setor que é do Arrascaeta, pela característica do Leonardo Jardim, um jogo dinâmico. O Arrascaeta não faz um bom 2026, não fez um clássico bom contra o Fluminense no último domingo. O Carrascal também não fez um clássico bom, tá muito mal. O Vene fala muito do Luiz Araújo, né, que é um atleta que o Leonardo Jardim gosta muito, é uma possibilidade de a gente ver mais o Luiz Araújo em campo. E o Samuel Lino é um jogador que está desgastado, né, com o torcedor rubro-negro, e o Everton Cebolinha está jogando muita bola. Então, alterações, Fernanda... Vamos lá, tu não é o comentarista? Tem que peitar. Você tiraria o Arrascaeta, colocaria o Lucas Paquetá. Na vaga dele? Sim, na vaga dele. Foi o que ele falou, né? Não acho um absurdo. Na vaga Você dele. tiraria o Lino, botaria o Cebolinha, a mesma mudança que o Vene faria. Você tiraria o Carrascal e colocaria o Luiz Araújo. Sim. Você já colocaria o Paquetá aqui, deixaria o Arrascaeta e então o Cebolinha... Eu acho que daqui a 2 meses será esse Flamengo. Com o Arrascaeta no banco. Com o Arrascaeta no banco. Pode me dar. Não, assim... Você eu quer? não acho que o Arrascaeta vai se tornar reserva absoluta. Aham. E assim, pelo que eu entendi da coletiva dele depois do título, ele deixou a entender que ele vai revezar Arrascaeta e Paquetá. E outra pro torcedor flamenguista, vocês... tá? Na última entrevista coletiva, o Leonardo Jardim ele fala sobre o Wallace Yan. O Wallace Yan é um jogador que teve um bom começo no Flamengo, acabou em determinado momento oscilando muito. É um atleta que ele se encaixa mais no perfil de jogo do Leonardo Jardim do que o Pedro. Então, assim, ao torcedor flamenguista, não se surpreenda se o Wallace Yan voltar a aparecer no time do Flamengo, que pode sim acontecer, tá? E a gente já viu que o Wallace Yan tem todas as características de um garoto, né? Oscila muito, é herói e vilão, às vezes, numa mesma partida, e talvez já está passando um ano aí, mais ou menos, do início dos experimentos do Wallace Yan no profissional, perfeito? Ou um pouquinho mais? Um ano, né? Um pouco mais de um ano. Um ano. Talvez esse tempo já está amadurecendo mais, ou você que sabe internamente de Flamengo acha que ele é o mesmo personagem? Eu acho que é o mesmo personagem. Você acha? Eu acho que, tecnicamente falando, é um grande jogador, Sim. sem sombra de dúvidas. Talvez não seja aquele jogador que muita gente imaginou, vai voar na Europa. Não acho que é isso, de verdade não acho que é isso. Mas ele tem qualidade e já mostrou isso, inclusive, no Mundial de Clubes contra o Chelsea. Jogou muita bola na ocasião. Mas hoje eu entendo que o Pedro tem que ser titular e eu concordo com você porque ele mencionou o Wallace Yan, mas é muito mais falta de opção Sim. do que propriamente gostar do Wallace Yan. Tanto é que o Leonardo Jardim continua com o mesmo desejo que o Felipe Luiz tinha, contratar um centroavante. E eu acho que está certo. Não dá para você contar com o Pedro. Primeiro, ele está muito abaixo tecnicamente. Segundo, questão física. O Pedro a todo momento está se machucando. Isso deixa o treinador preocupado. Porque se ele se machucar hoje, quem será o centroavante?
obrigatoriamente vai ser o Wallace, por questão de característica. E ele também já disse na entrevista coletiva que não pensa no Plata como centroavante, como o Felipe Luiz pensava. Uma ótima notícia, porque eu também acho que o Plata não tem que ser centroavante. Então, assim, de fato, o Flamengo precisa ir ao mercado para contratar um centroavante, porque não adianta você contar com o Pedro e com o Wallace, que inclusive seria vendido. Só não foi vendido porque o Bragantino quis mudar uma cláusula. Não foi porque o Flamengo voltou atrás porque quer ficar com o jogador. Então, pelo Flamengo já teria vendido o jogador. Então, acho Mas que não dá aí a pra gente você sabe contar. também que tem personagens que eles têm uma expectativa de utilizar com um treinador e com sim. outro tem Muda muito, outra expectativa, muda muito, né? sim, E claro. às vezes até um treinador chega num lugar e resgata ou promove ou alça um garoto e é até uma questão de sorte de encontrar um treinador que encaixa com o tipo de personagem que ele vai conseguir botar pra voar, né? O Lucas Moretti. Pode existir essa esperança também. Sim, é sobre característica de jogo também, né, Fernanda? Utilizando o próprio exemplo do Cruzeiro hoje, que vai entrar em campo contra o Flamengo. O Caio Jorge, no início da temporada passada, ele não era um atleta utilizado pelo técnico Fernando Diniz. Quem era o titular da posição era o Gabriel Barbosa. Quando chega o Leonardo Jardim, quem passa a ser o titular da posição é o Caio Jorge. Por quê? Por conta de uma característica de jogo. A característica do Leonardo Jardim não é usar esse centroavante paradão, esse pivôzão como é o Pedro. Diferente do Tite, que gosta desse jogador, baseava inclusive o time do Flamengo em cima do próprio Pedro. Então assim, vive-se a expectativa que o Flamengo tenha que contratar um centroavante baseado naquilo que é o estilo de jogo do Leonardo Jardim e automaticamente, sem ter esse centroavante, ou o Bruno Henrique passa a jogar nessa posição, como já vinha sendo utilizado pelo Felipe Luiz, ou o Wallace possa aparecer aos pouquinhos também. Não desmerecendo o Pedro, tá? Um grande jogador, mas é questão de característica de jogo mesmo. A pergunta que eu te fiz em relação a bastidores foi porque eu não vejo nenhum problema técnico no Wallace. Pelo contrário, ele é bem potente, bem poderoso. O negócio do Wallace era o comportamental, era a oscilação até do comportamento em campo, né? Mas até na quase saída dele, ele causou um problema. Quando ele deu uma entrevista se despedindo. E aí, na ocasião, até perguntei para pessoas do Flamengo, por que ele se despediu sendo que o negócio não está feito? E aí as pessoas falaram, mais um ato de responsabilidade, porque ele não foi autorizado na ocasião a fazer isso. E quando eu falo comportamental, eu não estou dizendo extracampo não, até porque não tenho... Nem eu não tenho informação eu falo nenhuma. Dentro de campo eu falo mesmo. pelo que eu já vi enquanto telespectador ali, espectadora Sim. de futebol, pelo que ele até não tá demais, a gente fala do Daverson, né? Sim. Será que o Daverson tá demais? Será que é o personagem? Questão de foco dentro de campo, eu entendi o que você mencionou. Mas aí você vê um cara já experiente como o Daverson, já ganhou tudo. Se é um menino que tá começando, acaba ficando até pelos próprios colegas, olha e falo, pô... Fica mais exposto, né? Tá, agora... Tua tatuagem tá aqui ainda, o Jorge Jesus, tá? Tá aí. Tá aqui, Essa é não apaga, eterna, não tem jeito. Ele deu uma declaração ao jornal Record de Portugal, na coluna que ele escreve lá, semanalmente ele escreve, relembrando os bons momentos que ele viveu quando comandava o Flamengo, e ele lamentou o período da Covid-19, o Vene Casagrande, sabe por quê? Ele falou que a sua passagem marcante pelo Flamengo entre 19 e 20, ele lamentou que a pandemia que fez ele querer voltar ao país dele. Eu acredito. Você acredita, Vene? Acredito. Eu não vou E foi, achar que isso é foi mentira, na não, pandemia, porque, pra assim, quem não lembra, foi no Fla-Flu, né? Que foi até televisionado aqui pelo nosso SBT. E ele saiu, que ele foi o último jogo E ele dele. tinha acabado de renovar, e aí veio a pandemia, acabou acontecendo o que aconteceu, a família dele não podia vir com mais frequência ao Brasil. Eu acredito que tenha sido por conta disso. Óbvio, a oportunidade de voltar a treinar o Benfica também deve ter pesado bastante, isso tudo deve ter contado. Eu acredito sim no Jorge Jesus, mas, Fernandinho, uma opinião pessoal mesmo, tá? Eu espero que o Jorge Jesus nunca mais volte ao Flamengo. Sério, Vene? Porque eu prefiro ter a imagem desse Jorge Jesus. Porque eu tenho certeza que se um dia ele voltar ao Flamengo, ele não vai conseguir fazer o que ele fez na passagem dele. E aí, a gente sabe como é o torcedor. Gente, o Zico já foi xingado. O Jorge Jesus também será xingado. O Felipe Luiz também já foi xingado, sendo que era ídolo dentro de campo. Então eu prefiro ficar com a imagem boa. Não volta não, Jorge Jesus. Deixa assim, a sua imagem é maravilhosa com a torcida rubro-negra, um ídolo eterno. Chegou a hora de beber água, Lucas Moretti. Eu vou beber. Voltando aqui, para falar do Brasileirão, como eu falei, né, que para mim vai ser o melhor jogo da rodada, né, na teoria, Flamengo e Cruzeiro, né? A gente tem as escalações, as prováveis escalações, mas acho que a grande expectativa dessa partida é o reencontro do Leonardo Jardim com o Cruzeiro e o Tite com o Flamengo, né? Acho que depois que saiu do Flamengo, o Tite não trabalhou mais, né? O primeiro trabalho dele, né? Então esse reencontro aí de técnicos com seus ex-clubes, então tá aqui a provável escalação do Flamengo. Mas acho que mudou
uma boa parte do time do Flamengo já é diferente. Ah, não, já, da época do Tite. Só o Arrascaeta lá, o Bruno Henrique. Carrascal, o Jorginho, Samuel Lino, esses caras não estavam. O Pulgar tava, né? O Pulgar já tava, né? O Pulgar já tava. Mas é isso, e o Paquetá no banco, né? O Paquetá que já foi banco. Léo Pereira tava? O Léo Pereira tava. O Ortiz não sei. O Ortiz acho que não tinha chegado. Okay. O Rossi já tava também. Não, o Ortiz tava, que o Ortiz jogava como volante. Ah, é verdade. O Rossi tava. Colocou como volante. Rossi tava. O Rossi tava. Então é um time... Meio time, velho. Bem diferente. E o Paquetá deve começar no banco mais uma vez aí, né? Porque... porque o Jorginho voltou e a posição é dele, lógico. gente. Ele tava... mas eu acho que ele disputa a vaga com o Arrascaeta, né? Mas aí não tem disputa. Não tem, não, aí não tem jeito. Eu acho que ele tem que entrar na vaga do Samuel Lino. Que não tá jogando nada também. Tá jogando nada. O que pode realmente mudar essa formação tática, né? Assim, porque sempre foi a incógnita desse Flamengo, esse lado esquerdo ali, quem jogasse ali. Porque o Bruno Henrique já não é mais o mesmo. Então, como você não encontra um jogador com essa estirpe, pra mim, ou Cebolinha, pra fazer essa função. Eu jamais abriria a mão de Cebolinha, porque nesse momento é um cara que tem jogado melhor. Ou então ele vai jogar ali. E outro também que não tá jogando nada é o Carrascal também. É bom que se diga a verdade. E aí ele pode jogar nesse lado direito, ser uma espécie de um Everton Ribeiro moderno. Né? O Everton Ribeiro era um canhoto que jogava pela direita. Não é veloz, né? Era mais armador. Veloz, armador, pode jogar por ali. É a única forma que eu vejo desse cara jogar na equipe do Flamengo. Porque na vaga do Jorginho, loucura, esquece. Não que esteja jogando tudo isso, mas é a posição, função. Do Pulgar, mesma coisa. E o Arrascaeta esquece, né? Esquece. Aí não tem conversa. E tem o Cruzeiro também, a provável escalação do Cruzeiro, com o que sobrou da briga, né? Lembrando que não tem nenhum jogador suspenso por conta da briga, né? Ainda vai ser analisado tudo isso aí. Então... É Campeonato Mineiro. Dependendo, né? Se eles pegarem suspensão por jogos, não é isso? Por jogos, aí eles pegam só o Mineiro. Se for por tempo... Mas não vai rolar, vai ser por jogos. E quando chegar no ano que vem, vai estar tudo já bem apaziguado. Vamos transformar em multa, cesta básica. Tem uma jogada que todos os clubes fazem. Eles torcem para ser a punição maior. Porque até X jogos, você entra num artigo. Agora, se você pegar mais daqueles jogos, o recurso é diferente, você pode transformar num monte de coisa, não vai dar nada, gente. Não, nada, esquece. Para com isso, e aqui o time do Cruzeiro sem o Caio Jorge, que ele tá com trauma no pé. Deve ter sido a bica que ele deu em alguém ali. Porque no jogo ele terminou bem o jogo, mas na confusão ali ele pode ter tido esse trauma no pé que é bem possível, né? Porque o que ele deu de... O Cruzeiro é um time que não tem profundidade, cara. Não tem Cadê o Arroio? Tá jogando com o Gerson. Seria o Arroio ou o Sinisterra, né? Sinisterra, bota os dois. O Gerson tem que jogar por dentro. E pra pressionar baixa essa zaga do Flamengo, porque essa zaga do Flamengo tá terrível. Vai ser a primeira vez o Gerson no Maracanã, né? Então, baixa o Lucas Silva. Eu baixaria o Lucas Silva, colocaria o Gerson onde ele sabe, ali junto com o Matheus Pereira no meio. Né? Faz um volante. Põe um mais rápido ali na ponta. Né? Os dois caras rápidos pra ajudar os corredores e você solta o Villarreal. O Tite tá dando uma... Eu acho que é uma escalação... aí. Que ela deixa o Cruzeiro muito travado. Esse lado direito do Cruzeiro é inoperante com o Fagner e com o Christian. Nossa. Então é isso, galera. Chegamos ao fim do vídeo aqui no canal. Espero que tenham gostado. Vimos aí, né, a imprensa falando. E no começo do vídeo vimos Neto aí, né, falando que Rossi deveria se naturalizar brasileiro para ser aí convocado pelo Brasil, né, realmente. Rossi aí é um goleiro muito bom. Dá alguns vacilos, é verdade, né, precisa prestar mais atenção, mas na questão de ser decisivo e pegador de pênalti, ele é muito fora de série, né? Ele é muito bom mesmo. Ele consegue ali meio que estabilizar o jogador, bater pênalti e acabar pegando a penalidade. Isso é algo que poucos goleiros sabem fazer e ele faz muito bem feito, né? Mas é isso, torcedor. Qual a sua opinião e o palpite para o jogo de hoje, né? O Flamengo tem um jogo decisivo contra o Cruzeiro, um jogo aí que vale esses 3 pontos tão importantes para subir na tabela, né? E colar ali nos líderes, né? Tanto Palmeiras, São Paulo, né, e Bahia, são times que estão ali na liderança do Brasileirão. Mas é isso, qual a sua opinião? Comenta aqui embaixo, deixe seu like, inscreva no canal e até o próximo vídeo.